Bem, amigos da Rede Globo, você que se liga. É isso aí, pessoal. O episódio de hoje, vocês já viram no título, a gente vai falar daquilo que o torcedor brasileiro não pensa em outra coisa. Tem gente sem dormir, tem gente com crise de ansiedade, tem gente viajando já de carro pra lá. Loucura. A final da Libertadores com os dois maiores clubes da América. Atualmente, com certeza. Atualmente. Sem sombra de dúvida. Felipe, vou passar a bola para você falar basicamente, né, sobre o que é que construiu essa rivalidade nos últimos anos, né? E antes da gente embarcar aqui nos tópicos do vídeo, né, que a gente vai trabalhar muitos assuntos aqui hoje, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas e esse momento que o futebol brasileiro está vivendo. Sim. Hoje é impossível falar do futebol brasileiro sem falar de Palmeiras e Flamengo, né? Sim. Hoje a gente tem, que é um fenômeno muito legal, que é, historicamente eles não são rivais, mas eles são rivais hoje em dia. Então a gente está tendo a oportunidade de ver a construção de uma rivalidade, né? E nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm dividido os holofotes, e não só os holofotes, como os canecos do Campeonato Brasileiro, dos títulos que os times brasileiros disputam. Obviamente existe ali uma não unanimidade no sentido, se você me permitir, de falar assim, eles não estão ganhando tudo, que tem essa falsa impressão, mas eles estão sempre disputando tudo, e eles estão sempre à cabeça de qualquer campeonato desse, né? Isso se deu muito com a evolução econômica dos dois times. Processos diferentes, mas efeitos muito efetivos, né? O Flamengo com uma reestruturação do clube, de modo geral, mudando completamente a estrutura, responsabilidade fiscal. O Flamengo enxugou tudo, fez o que tinha que fazer e durante uns bons anos se reergueu para usar o potencial do Flamengo popular e midiático. O Palmeiras, por sua vez, fez uma reconstrução diferente. Aqui para te ajudar, se você Beleza, você pode até falar melhor sobre isso. O Palmeiras tem uma figura do Paulo Nobre, um palmeirense doente, que ele injeta o próprio capital para que o Palmeiras pudesse se reerguer, e hoje o Palmeiras é referência, junto com o Flamengo, com modelos de gestões diferentes, mas muito bem sucedidas, e eles batem tetos de bilhão de arrecadamento ou arrecadação? Arrecadação. Então, esse ponto já abre bem o vídeo, porque a gente conversa com frequência, né, sobre o impacto dessa gestão econômica, e aí a gente está falando de futebol aqui, mas assim, no esporte, né? A gente tem períodos assim que a gente consegue imaginar, quando você pensa em grandes franquias do esporte, que foram dominantes durante um período e quase sempre, se não sempre, isso está associado ao bom momento financeiro que aquele time vive, e aí depois tem uma troca de gestão, tem às vezes a venda de uma parte, né? Quando é o caso, né, de uma sociedade e tudo. Então isso tem um impacto direto num conflito de interesse às vezes, né? Quando você deu um exemplo de você ter na gestão ali do time um cara que não é só um empreendedor, é um cara que é um torcedor, né? Então isso tem uma diferença monumental na maneira como os recursos vão ser aplicados, né? Porque o cara realmente está preocupado com o resultado para além do lucro, né? Que é possível você ter lucro com uma sociedade esportiva, não necessariamente ganhando títulos, né? Existem outros meios, mas não é o tópico do vídeo. O caso do Flamengo e do Palmeiras é muito pelo contrário. Você tem uma boa... No caso do Flamengo, mais recente, né? A gente teve períodos caóticos, né? Mas assim, a gente tem uma boa gestão hoje, dá pra dizer que tem uma boa gestão hoje. E além disso, é uma máquina que se retroalimenta, né? Porque a boa gestão, ela vai necessariamente culminar, provavelmente, não necessariamente, provavelmente vai culminar com bons resultados. Esses bons resultados geram mais verba para o time, com venda de ingresso, venda de uniforme,
e a própria premiação das competições. Então você, tendo uma boa gestão, consegue aplicar esses recursos de volta na máquina para ela continuar crescendo. E aparentemente é o que está acontecendo tanto com o Flamengo como com o Palmeiras, né? Então existe um mérito administrativo muito grande nisso. E existe também, você vê, falando especificamente assim sobre jogadores, né? O Estevão, por exemplo, e o Endrick. O Endrick acabou não vingando assim, né, nesse primeiro momento, mas ele foi um grande produto que o Palmeiras exportou. E você vê que assim, a máquina gira muito bem, né? Agora o Estevão, e aparentemente isso é um projeto, não é uma coincidência, né? Então é uma coisa que tá funcionando bem, essa base do Palmeiras, né, de conseguir vender atletas. Você injeta um dinheiro grande, você usa muito bem esse atleta no tempo que ele está com você no elenco, consegue vender ele no auge e você pega esse dinheiro e joga, e o time aparentemente não cai de produção, né? Sobre o Flamengo você consegue imaginar, com certeza é uma dinâmica diferente, né? Sim, na verdade hoje quem está no poder do Flamengo é a mesma pessoa que estava lá no início, mas não como presidente. O Flamengo, um grupo decidiu se juntar e falar, não, a gente tem que transformar o Flamengo. Então esse grupo, aconteceram várias divergências entre eles e rompimentos. Então essa mudança de presidência do Flamengo de 2013 até agora, eles são do mesmo grupo, só que eles foram rompendo entre si. Né? Isso é um problema de briga da política, né? Mas o fato é que essa mentalidade do Flamengo é de transformar exatamente o potencial que o Flamengo sempre teve e transformar aquilo em realidade, né? Então o Flamengo tem vendas da base muito importantes, que foram o Vinícius Júnior, o Paquetá. Vou focar nesses dois que eu não estou lembrando o resto. Mas o Vinícius Júnior e o Paquetá foram muito importantes para o primeiro momento do Flamengo. Só que o Flamengo tem um potencial de arrecadação de torcida, de venda de camisa, de pacote de transmissão, que é diferente dos outros. Só que esse resultado da política do Flamengo hoje, se você tirar a receita do Flamengo de televisão, deixar só os outros, de patrocínio, todos os outros, o Flamengo ainda fica só atrás do Corinthians. Se você tirar a renda que o Flamengo recebe de direito de televisão, ele só fica abaixo do Corinthians, incluindo a receita de televisão, nos outros times, entendeu? Tamanha a grandeza do Flamengo em capitalizar, né? E obviamente isso, com a diretoria do Flamengo, eles fazem um trabalho incrível. Agora, o futebol não é só isso, né? Você precisa transformar essa boa gestão financeira numa boa gestão de futebol. Então você precisa ter pessoas boas no futebol para montar o elenco certo, trazer as peças que vão trazer aí sim o resultado esportivo, né? Que o Palmeiras e o Flamengo têm feito isso muito bem. Agora, uma coisa, essa conversa, ela é secundária, né? Porque assim, para isso acontecer, num primeiro momento, você tem que conseguir fazer o que hoje a gente tem no Brasil que não tinha antes, que era conseguir, de fato, decidir, não, eu quero vender esse atleta, ou eu preciso desesperadamente vender esse atleta. A gente, durante muitos anos, teve o Brasil como celeiro de atletas para o mundo, né? A gente pode falar isso só de vencedores de bola de ouro. Poxa, meu Deus do céu, o último do Brasil, o Kaká, por exemplo. Quanto tempo você consegue segurar um atleta desse calibre no Brasil? Ou quem sabe um dia repatriar esse cara? O futebol brasileiro ficou durante muitos anos carente de um alto nível de futebol, exceto pela seleção brasileira, que é quando você tem esses futebol caras... local, você fala, né? O futebol praticado no Brasil, né, os campeonatos, as competições, ficaram, depois ali do início da década, né, de 2000, foi assim uma queda enorme, né, porque as sociedades, os clubes, né, não conseguiam segurar esses caras, né, e muito menos trazê-los de volta. Até porque quando esses caras já estavam em possibilidade de serem repatriados, já é, como a gente fala, declínio, fim de carreira, né? Declínio. Então não é nem interessante para o cara finalizar a carreira também com números ruins, né? Não é interessante para a imagem do atleta. E aí isso
inevitavelmente a gente não vai ter como deixar de falar do menino Neymar, né? Eu pensei nisso agora, nessa situação, né? Sim. Mas enfim, só para reconfigurar aqui e voltar para os trilhos. Agora o Brasil tem um campeonato, cara, que de verdade, cara, é um dos melhores do mundo, né? O Mirassol, eu acho que é um exemplo perfeito disso, né? Das duas coisas, né? Tanto do talento ali, a gestão do elenco, né? Mas aí entra um outro componente que eu quero guardar isso para quando a gente for falar efetivamente da final, que é a aura, né? Que é aquilo que eu já falei com você sobre o Flamengo de 2019. Mas eu devolvo para você porque eu botei esse tópico aqui, né? Outro patamar, né? Baseado aí na frase do queridíssimo Bruno Henrique, que colocou essa expressão aí na boca da mídia, na boca do povo, né? Num sentido muito, muito peculiar, quando o Flamengo de fato estava vivendo em outro patamar em relação aos outros clubes. E hoje o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que eles estão nesse mesmo patamar, né? Patamar, exato. Então o Flamengo e o Palmeiras têm uma distância em relação aos outros times, mas o cenário do futebol brasileiro hoje é outro, né? Então como que você vê esse impacto? O engraçado é que a frase outro patamar, né, ela foi aplicada num contexto de um jogo do Flamengo e Vasco, não sei se você lembra disso. Foi Flamengo e Vasco, que o Vasco treinado pelo Luxemburgo, foi 4-4 esse jogo, né? Foi uma loucura. E eu aí, não lembrava disso. E aí o repórter pergunta, não, o que aconteceu essa confusão aí? E aí o Bruno Henrique descreve a confusão e ele fala, não, eles queriam tumultuar o jogo e tal, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque a gente está em outro patamar. Porque, o que ele queria dizer com isso? O Vasco estava brigando para não cair, o Flamengo estava brigando por título. Então o Flamengo não poderia cair naquela pilha, porque o Flamengo estaria brigando por outra coisa. E aí a gente usou essa frase, na verdade essa frase ficou como um mantra, né? Assim, realmente o Flamengo está em outro patamar dos outros times, né? E é uma frase completamente inusitada ali, do Bruno Henrique, espontânea, né? Mas a questão do Flamengo e do Palmeiras, eles hoje, essa temporada em si é muito especial. Porque eles estão disputando cabeça a cabeça o Campeonato Brasileiro e eles vão disputar, talvez, acho que foi até um vídeo que a gente viu, que seja a final, a maior final entre clubes brasileiros da história. Porque fala-se muito que a maior final foi Boca e River, que foi disputada até lá no Santiago Bernabéu. Mas eu acredito que hoje, essa final da semana que vem, da data do vídeo que a gente está gravando, né? Seja o grande tira-teima. Que aí tá a vantagem de ser uma final. Porque o Campeonato Brasileiro a gente tem as dinâmicas dos outros times, a gestão do elenco, olha, não vou usar esse cara aqui, porque eu tenho uma deficiência, às vezes tem as contusões, isso atrapalha o planejamento do time. A final da Libertadores é assim, beleza, quem ganhar é o melhor, né? Isso deixa a torcida dos dois times, na verdade, né? Tipo, em calafrios, porque é um jogo que vai definir o planejamento do ano inteiro, né? Sim. E isso é muito pesado. Tem um contorno dramático para essa final, que é inevitavelmente o fato, né, dos times estarem disputando o Campeonato Brasileiro simultaneamente, ambos com plena capacidade, né, até o presente momento. Eles estão, né, com 4 pontos de diferença. 4 pontos de diferença. O Flamengo ontem amassou o Bragantino, né? Então, terça-feira tem essa possibilidade do Flamengo já chegar para essa final como campeão brasileiro, né? Eliminando matematicamente, né, a chance do Palmeiras. Matematicamente e virtualmente. Virtualmente, né? Que é a questão do saldo de gols e tudo, né? Mas isso, como a gente falou, demonstra que, assim, para você estar num calendário brasileiro, você precisa ter aquilo que a gente sempre fala, que é profundidade de elenco, para você fazer a rotação. Você deu o exemplo do jogo contra... que o Flamengo teve que poupar os jogadores. O Flamengo e o Palmeiras. Foi na rodada do Palmeiras e Santos, Flamengo e Sport. Perfeito. Cada um teve mais de 10 desfalques, por conta de contusão e convocação para a seleção. Num momento decisivo. Né? E acabou sendo... Se concretizar o título do Flamengo,
inevitavelmente a gente vai lembrar desse jogo. Que é o jogo que o Santos enfrenta, que o Palmeiras enfrenta o Santos, completamente motivado, depois daquela atuação pavorosa do Neymar um jogo antes, e assim, motivado para não cair, né? Sim. Contra um Palmeiras extremamente desfacelado, e o Flamengo, por sua vez, enfrentou quem? O último colocado já virtualmente rebaixado. Entendeu? Então, isso aí, se você põe esse jogo, você desloca ele para a rodada que ele realmente deveria ter acontecido, você pegaria um outro Palmeiras, um Santos que não tivesse desesperado, o Flamengo um pouco mais relaxado que ia enfrentar um time, talvez o resultado fosse completamente diferente. O cenário, né? A atmosfera do jogo é completamente diferente. Sim. Mas o lance dessa competição acirrada até o final, e aqui é um pouco ousado falar isso, até por conta do fato de ter sido no Bernabéu, né? Que aí já coloca... Você já coloca em outro patamar, né? Só pelo palco. Sim. Mas assim... Que eu acho horrível, tá? Porque não tem nada a ver o futebol sul-americano com o Bernabéu. Mas enfim, eu entendo o porquê foi pra lá. Sim. A grandeza do jogo, né? Eu acho que o palco estava à altura da grandeza. Mas, aqui, claro, a gente como brasileiro é muito suspeito para falar isso, né? Até porque a tradição da Libertadores ainda é argentina. Apesar do domínio dos últimos anos ser brasileiro, e eu não acho que vai mudar. Eu acho que daqui para frente vai ser assim, né? Mas o fato do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, dos estaduais, isso é muito maior do que qualquer calendário no mundo, né? O calendário sul-americano, especificamente o calendário brasileiro, é uma coisa de maluco. Sim. Então isso coloca uma régua muito mais alta de gestão, de como você vai gerir, né, o elenco na distribuição da importância que você atribui a cada competição, né? Então, pra gente vai ser mais fácil, inclusive o Atlético, né, cara? Perdeu, né? De novo, cara. Caraca, cara, que fase, né, cara? Caraca. Enfim, eu nem ia falar isso, mas não tem como, eu lembro, né? Foi agora. Enfim, coitado, você que é torcedor do Atlético, cara, minha solidariedade. Eu sou gremista, eu sei o que é sofrer também, né? O único cara feliz sentado nessa sala tá aqui, ó. Que é flamenguista, né? Mas a gente tá fazendo uma análise isenta aqui, né? A gente tem compromisso com a notícia. Então a gente tá sendo isento aqui, né, Felipe? Eu tenho certeza disso, eu conheço o Felipe, eu sei que ele tá sendo isento aqui nas colocações dele. E a gente tá fugindo também de polêmicas, né, cara? Porque de polêmica já tem programa de fofoca, já tem troca de passe, já tem, entendeu? Dono da bola, se você quiser ver, né, falar de polêmica, você procura outro entretenimento. Aqui a gente tá falando do lado positivo, né? Daquilo que é bom e que vale a pena ser dito. Não que essas outras coisas não sejam importantes, elas são, né? Sim. Mas eu acho que desgasta e tira a gente daquilo que a gente fala, né, Felipe? De você apreciar. Porque quando a gente pode fazer aqui um episódio só pra falar de polêmica, só que, pra mim, é aquilo que a gente sempre fala. Isso mina a nossa paixão pela coisa, né? Quando você começa a olhar, colocar a lupa. Então, nesse caso, a gente prefere dar um passo para trás, né, e tentar ficar com aquilo que é positivo, com o futebol, com aquilo que é bom, porque, cara, a gente já sofre muito, já tem muito problema no mundo, né, cara, na vida. Futebol é uma válvula de escape, né? O futebol precisa ser, cara, o pão e o circo, tem que ser esse ópio mesmo, cara. Desculpa, não dá, entendeu? Tem que ser. Voltando pros trilhos, Felipe, como você vê essa dinâmica do calendário sul-americano, especialmente o brasileiro, que se representa, né, na grandeza do Palmeiras e o Flamengo, conseguindo estar na maior competição, uma das maiores do mundo do futebol, que é a Libertadores. Vou ter que importar uma frase aqui, né? Traz o Real Madrid. Vamos falar de meu técnico. Cara, desculpa. Traz um time da Europa pra jogar o calendário sul-americano e jogar no nível que, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo... Tudo bem, a campanha do Flamengo foi sofrida para chegar nessa final, né? Não foi uma campanha tranquila. O Palmeiras não, veio deitando... Exatamente o que eu ia falar. São dois times que chegam com
com essa aura de, tipo assim, dos melhores, mas a competição foi completa, a trajetória deles foi completamente diferente. Né? Você tem o Palmeiras, que é um time que já está consolidado, com um trabalho de 5 anos, que no Brasil não é comum a gente ter um treinador que esteja 5 anos à frente de um time, né? Uma diretoria, isso é um mérito do Palmeiras, uma diretoria que, cara, quantas vezes nesses 5 anos a própria torcida do Palmeiras pediu a cabeça do Abel? Não, porque não serve mais e tal, sabe? Só que assim... Criminoso, né? O futebol é dinâmico, você não vai ganhar sempre. Por incrível que pareça, a gente tá falando de Flamengo e Palmeiras aqui, mas nós não temos isso refletido em títulos assim, só. Outros times também disputam, porque você tem outros fatores que levam os times a chegarem lá. O fato é que, se você deixar o externo entrar, você acaba com o seu time. Você acaba com a paz de espírito, você acaba com aquele ambiente ali de trabalho. Então, por exemplo, um ponto que eu acho que o Palmeiras é fantástico é a que a gente chama de blindar, né? Cara, o que acontece ali dentro da porta do Palmeiras pra dentro, cara, não sai. Aquela pressão que vem, a Leila Pereira com aquela figura de presidente fala assim, cara, inclusive tem muitas coisas que eu discordo da abordagem dela, mas o fato é que, cara, aqui dentro o futebol tem um comandante, que é o Abel. O Flamengo tenta fazer isso, mas ainda falha miseravelmente. Entendeu? As polêmicas influenciam muito mais o desempenho dos jogadores do Flamengo. Eu posso claro? fazer uma incisão aqui. Não tem como você falar isso sem a gente falar da enorme diferença que tem no perfil de público do Palmeiras e do Flamengo. Né? Então eu acho que essa repercussão ela acontece muito por conta do perfil da torcida e da forma como a torcida se relaciona historicamente com o clube, né? Como que o clube sempre foi mais aberto a esse diálogo, né? Como se expôs muito mais também a ter esse diálogo, né? A gente tem cenas memoráveis, né? Assim, de diálogo direto com o torcedor, né? Em aeroporto. Às vezes até no centro de treinamento. Então assim, eu acho que essa dinâmica é muito diferente. Então a cobrança pro Flamengo e o impacto de um escândalo, de uma confusão, igual teve aquela do Pedro, eu acho que isso reverbera muito mais do que no caso do Palmeiras. É interessante pra gente trazer para Libertadores um exemplo básico. O Flamengo vai jogar contra o Atlético lá em Minas e na terça-feira para viajar para Libertadores, porque tem que estar no palco da final até quarta-feira. O Flamengo volta até o Rio só para fazer aquele Aeroflá que virou tradição. O Palmeiras, não. O Palmeiras vai jogar. Se você quiser até procurar aqui enquanto eu tô falando... Vai jogar contra o Grêmio, eu acho. Vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e vai viajar de lá. Então aí você traz a diferença de planejamento das duas equipes. Você vê essa dúvida aqui. Vai falando aí. Você vai ver que o Palmeiras tem um planejamento muito mais pragmático, exatamente. Vai jogar na terça-feira e eles vão viajar de Porto Alegre já pro palco da Libertadores. O Flamengo, para não perder esse contato com a torcida, e aí é onde eu acho que assim, não tem certo nem errado, nesse ponto. Porque, obviamente, Minas é muito mais perto do Rio de Janeiro do que Porto Alegre é de São Paulo. Então, mas o Flamengo fazer questão de fazer aquela mobilização com a torcida, isso vai ganhar o jogo? Absolutamente não. Mas eu vejo, isso aqui é uma opinião minha. Na verdade, tudo aqui é nossa opinião. Mas eu acho que isso é muito legal, porque hoje o futebol, a gente não tem como fugir disso. Os ingressos são muito caros, né? Cada vez mais você vê uma elitização da torcida. Isso eu não quero trazer nesse ponto, mas é um fato. É caro você ver o jogo. Então, naquele dia que o Flamengo passa pelo percurso até o aeroporto, você tem, às vezes, a única oportunidade que aquele torcedor tem de ter o contato com o time dele. Isso é um ritual, né? É uma romaria, né? Como se fosse a romaria. Exato. Então você, assim, aquilo pro jogo, o cara pode até pegar e falar assim, cara, não vou jogar por aquele cara, olha aquele cara ali, a situação que ele tá. Às vezes não, às vezes o cara tá ali, vai passar indiferente, ou ele vai gostar e vai esquecer, mas pro torcedor é muito importante. Porque às vezes o palco da final é fora. Você já não teria nem a oportunidade de ver o jogo, nem se fosse aqui. Ainda mais é fora. Então você não tem o contato. E o futebol, cara, o futebol só vive por conta da torcida. Entendeu? Então esse contato é muito importante. Então a gente já vê uma diferença. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você vê a diferença da abordagem do Palmeiras e do Flamengo
nessa gestão de dias para chegar na Libertadores. E agora falando especificamente do que você perguntou lá atrás, né? De como você ajusta o calendário, de como é feito até chegar lá, é muito dinâmico, porque você tem que pensar, infelizmente, uma distância de 3 jogos no máximo para frente. Porque você não pode ignorar o jogo seguinte nem o próximo. Então você pensa naquele jogo e pensa, cara, será que eu vou usar o Felipe nesse jogo? Pô, eu acho que não. Porque eu preciso dele no próximo, que é mais importante do que aquele. Então eu vou segurar ele joga só o segundo tempo. Essa é a gestão. E mais do que isso, você tem que escolher quais competições você vai priorizar. Entendeu? Então, você tem 3 competições principais no calendário brasileiro, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A gente pode até colocar a Sul-Americana aí, né? Nesse meio tempo. Mas a Sul-Americana sempre fica assim, não deu certo a Libertadores, para alguns times. Para o Galo, por exemplo, não tinha isso. O Galo era a oportunidade dele de um título internacional, importante. Então você tem que fazer a gestão. O que era criticado no Flamengo há pouco tempo? O Flamengo sempre priorizava as Copas. O último Campeonato Brasileiro que o Flamengo venceu foi em 2020, aquele campeonato da pandemia, que terminou em 21. Isso vinha, assim, o Flamengo sempre na escolha preferia priorizar as Copas. Isso é um problema. Para um time que tem um melhor elenco, dito, né, de rivalizando com o Palmeiras, você não ter um título nacional é meio que o campeão brasileiro, em tese, deveria ser o melhor time do campeonato, melhor time do Brasil naquele ano. Isso não necessariamente é assim no Brasil. Porque você tinha, às vezes, pô, melhor eu usar os meus melhores na Libertadores e eu sacrifico um jogo do Campeonato Brasileiro. Né? Isso é cruel, né? É. Isso é uma coisa cruel. Há muitos anos já se fala sobre isso, né? Essa dificuldade. E olha que a gente está falando aqui de times que têm possibilidade de fazer isso. Porque para a maioria dos times, essa conversa nem está na mesa, entendeu? Você não tem essa possibilidade, porque você só faz a gestão dos recursos quando os recursos estão ali. Então, assim, se você não tem os recursos, você participa para cumprir tabela, né? Muitos times lutam só para continuar ali na Série A, para continuar vendendo ingresso e camisa. Entendeu? O horizonte é muito injusto nesse sentido, e aí a gente tem aqui, nesse caso, uma analogia direta do esporte com a vida, né? Que é essa questão, de fato, das oportunidades serem diferentes. Né, quando você tem um ponto de partida diferente. Para muitos times, vai começar o ano, o cara tá pensando, poxa, esse ano a gente não pode ficar na zona de rebaixamento. A gente tem que terminar no meio da tabela. O horizonte daquele time é aquilo dali. E é triste demais. Isso é uma realidade muito triste. Porque a gente sabe que tem a ver, invariavelmente, com a capacidade financeira do time, que é revertida, né, em todos esses assuntos que a gente está colocando aqui. Esses são problemas de primeira prateleira. Quando eu era mais novo, né, eu escutava muito o pessoal falar assim, né, é até uma coisa ruim, né, o pessoal fala assim, não, isso é problema de rico, né? Tipo assim, tem problema que o pobre não tem, isso é problema de rico. Então, é basicamente isso. Você passa a lidar com dilemas que são próprios da grandeza e do lugar onde você está, né? É a pole position, né? Agora eu posso falar uma coisa que é interessante, né? Que o futebol brasileiro tem uma particularidade. Em lugar nenhum do mundo você tem a quantidade de times ditos grandes como tem no Brasil. Sim. Entendeu? Então no Brasil a gente tem um fenômeno que você não vê lá fora. Porque lá fora todos os times, a maioria deles são bem geridos. Né? Com exceção do que fizeram com o nosso... Aí eu vou fazer uma piada aqui muito nichada no futebol. Do Manchester United, que é o Luxemburgo falando, né? Cara, ali é um exemplo de como você acabar com o maior time da Inglaterra. A gente pode até, depois do vídeo, a gente conversar sobre esse fenômeno, como eles acabaram com esse time. Você vai matar o cara que tá vendo. Não, a gente pode fazer um vídeo depois. Deixe seu comentário aqui se você quiser ver esse vídeo. O fato é que no Brasil tem uma particularidade que não tem no resto do mundo. Que a gente estava falando da gestão, né? Mas no Brasil existe um efeito em cascata que é uma bola de neve de M. Que seria, olha, eu sou presidente do Grêmio. Você deu o exemplo do Grêmio. O Grêmio é inegavelmente um time grande. Mas o Grêmio não vive um bom momento. O que eu faço? Eu vou montar aqui uma estratégia de recuperação financeira do Grêmio,
olha, o que a gente está devendo? Isso, tá, vamos recuperar isso. Em 5 anos a gente volta a disputar o Campeonato Brasileiro. Isso é inimaginável, não dá para fazer isso. Por quê? Porque você tem torcida, você tem a pressão, você quer ganhar, você não quer ficar como aquele presidente que não ganhou nada. Aí o que acontece no futebol brasileiro? Você infla, você faz dívida. Você percebe que na hora eu fico triste, né? Desculpa, eu poderia ter Não, falado... mas é verdade. Não, é muito bom você estar falando disso. Eu poderia usar o Corinthians, que é o principal deles. Eu quis até fugir do Corinthians, que é o mais fácil. Então você tem o quê? Uma gestão... O Internacional, por exemplo, vamos continuar em Porto Alegre. No início do ano, o Internacional... Vamos continuar em Porto Alegre, é muito frase de jornalista. Vamos continuar em Porto Alegre. Vamos continuar ali no sul, né? Vamos botar assim, sei lá. O Internacional tinha, com um trabalho de um treinador, do Roger Machado, que era um trabalho bem feito e tal, e ele era um expoente ao título. O que o Internacional fez? Não, dívida, devendo o jogador. Isso aí eu posso falar um pouco como torcedor do Flamengo. O Internacional jogava com o Thiago Maia devendo, você não pagou e você usa um cara pra... Porque esse é o modus operandi. Não, eu preciso contratar isso, pagar é outra história, entendeu? A gente tem que pensar no hoje. Isso faz com que os times se atolem em dívidas, e aí a disparidade do Palmeiras e do São Paulo, e o São Paulo é outro exemplo, a disparidade do Palmeiras e do Flamengo cresçam. Porque você não era pra ser tão assim, essa distância não era pra ser tão grande. O que deveria ter no Brasil era... Você diz essa distância não era pra ser tão grande entre os grandes. Exato, isso que eu ia falar agora. Entre os grandes. Porque fala-se muito, mas só Flamengo e Palmeiras estão... Não. Se todo mundo resolvesse se organizar, a gente teria pelo menos 12 ou 10 times numa igualdade. Aí sim, obviamente o Flamengo sempre com a torcida e tal vai ser maior. O Corinthians era pra... Eu acho que na lei natural de Darwin, era para o Corinthians estar no lugar do Palmeiras. Com certeza, porque tem a engrenagem a favor no sentido da massa, né? Como você fala do Flamengo. Exato. O Corinthians arrecada quase o mesmo que o Flamengo, mas deve quase 3 bi. O Corinthians tem 2 bilhões de dívida. E ele mantém o Memphis, que é o maior salário do Brasil. Não faz o menor sentido. E aí você fala assim, poxa, você pega o Flamengo, que estava, o Bandeira, que era o... finalmente fez um gol agora. Exato, um golaço por acaso, né? É. Você tem a gestão do Flamengo, vou usar o exemplo como um dos títulos. Em 2013, estava previsto para o Flamengo um rebaixamento. Não aconteceu, mas eles... Cara, olha só, o que a gente vai fazer aqui pode gerar um rebaixamento, mas a gente não pode... Então ele vai até a torcida, não fala do rebaixamento, óbvio, que isso é um crime falar de rebaixamento no Flamengo, fala pra você, olha, nós vamos arrumar a casa. Não esperem título, não esperem times competitivos. Tanto que o Flamengo se desfaz do seu principal jogador na época, que era o Wagner Love. Porque não poderia pagar o Wagner Love. Entendeu? Para dar um exemplo de gestão, o Flamengo dizia na época que tinha o maior atleta do Flamengo era a piscina olímpica. Que tinha um vazamento que a conta de água do Flamengo era 600 mil reais por mês de conta de água. Porque tinha esse vazamento que ninguém sabia o que era, porque que essa... Pô, e isso é uma metáfora maravilhosa, né? Pô. Exato, então você tem... Caramba. A vida é poética, né? Exato. Então, assim, isso é um exemplo, cara, de gestão. Como é que você consegue? Então, por exemplo, se eu consigo tirar 600 mil reais aqui de conta de água, cara, um jogador naquela época bom ganhava 300, 400. Então você poderia ter 2 jogadores de um nível bom para o seu futebol melhorar. Entendeu? Então, voltando, né? Porque eu tô abrindo muitas abas aqui ao mesmo tempo. Não era para ser tão grande essa diferença. Os times grandes no Brasil poderiam disputar mais. Mas não acontece justamente por isso. Porque aí o cara... Você é o presidente do Grêmio, eu sou o presidente do Inter. Pô, eu quero ser campeão, a gente tá disputando um título só. No caso você deu um exemplo muito peculiar. Porque eu acho que no caso do Grêmio e do Inter, os caras estão pensando só no gaúcho. Que não é possível, cara. Mas, cara... Tirar a diferença. Não, tem que tirar essa diferença aí. Tá ficando chato. 4 anos já. Ah, cara, é ridículo. O Campeonato Gaúcho é ridículo, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que... Assim, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho que todos os estaduais são ridículos. Não faz isso. Eu vou te falar... Pô, isso é um desrespeito com o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é muito bom, isso você tá certo. Mas o que eu quero dizer... Eu me expressei mal, não são ridículos, mas eles poderiam ser disputados de outro jeito. Você tem... Cara, é inegável que o Campeonato Brasileiro fica com
estrangulamento porque você tem o estadual. Se você distribuísse o estadual ao longo do ano, por exemplo, uma solução, você distribui o estadual ao longo do ano em vez de ser ali, você mantém os times pequenos com elenco, funcionando e o time funcionando pelo ano todo, não só naqueles 3 meses iniciais, você giraria melhor os times pequenos, né? Você faria com que eles jogassem mais vezes e os grandes jogassem menos, né? Porque aí, em grau de importância, você tem que colocar as coisas em pé de igualdade. Sim. Sim. Não, é o que eu queria, eu acho que é isso, e a gente ia falar sobre outra coisa, a gente ia fugir do tema. Só falando dos times pequenos assim nessa disputa, por exemplo, a gente falou do Mirassol no início. O Mirassol vai viver o outro dilema disso. Ano que vem o Mirassol tá na Libertadores. Entendeu? Então, como é a primeira vez que o Mirassol vai ter essa... E aí? Porque o Mirassol, só o Flamengo e o Mirassol não perderam dentro de casa esse ano no Brasileirão. Entendeu? Então, se um jogo de Libertadores importante cair perto de um jogo dentro de casa no ano que vem, como é que o Mirassol vai jogar? Vai jogar as fichas na Libertadores? Vai jogar no Brasileiro? Ele vai experimentar isso pela primeira vez. Caraca, pô, Felipe, agora você dificultou a sequência do vídeo. Por quê? Porque o Mirassol, a gente costuma falar aqui nos vídeos, depois isso aqui dá um vídeo. O Mirassol dá um vídeo, cara. Porque o Mirassol, e você brilhou agora antecipando o dilema que o Mirassol vai viver. Porque é aquilo, caraca, quando eu vou me classificar de novo para uma Libertadores? Né? Exato. Tipo, brasileiro, você pode ter aquela mentalidade, não, a gente chegou, a gente não pode cair. Então eu não posso tirar a mão do brasileiro, né, achando que eu vou continuar aqui para sempre. Eu cheguei, eu fiz uma campanha muito boa, mas eu tenho que continuar aqui. Ou eu penso, caraca, cara, a Libertadores, eu não sei quando. O brasileiro, por mais que seja difícil fazer essa gestão e tudo, pô, a gente já conseguiu uma vez, a gente pode conseguir de novo. Quando que eu vou conseguir de novo ir pra Libertadores? Então eu acho que o Mirassol vai apostar tudo na Libertadores. Já dando um palpite aqui. Mas abrindo, agora voltando, né, pra gente fechar o vídeo aqui nos outros tópicos. O futebol brasileiro, você falou sobre a questão da gestão entre os grandes, né? Uhum. Por isso que no início do vídeo já eu falei sobre o mérito administrativo. Né? E existe esse mérito administrativo. Dentro das diferenças, dessa meritocracia dentro do esporte, né? Que é desigual, a gente sabe, o ponto de partida é diferente, como eu falei, os horizontes são diferentes. Sim. Quando a gente traz os estaduais para essa conversa, a gente está falando necessariamente disso. Por quê? Para muitos times, o estadual é o horizonte. Você nunca vai imaginar, talvez o Mirassol também não ia imaginar, né? Mas assim, você nunca vai imaginar de diversos times, né, voltando para um campeonato brasileiro a nível competitivo. Só se for acontecer alguma coisa mirabolante, né? Mas eu acho que o estadual ele poderia se transformar como eles fazem lá na Europa, por exemplo. Você tem mais divisões, mas assim, mais divisões organizadas. Não é tipo assim, a moda, né? Não, você estrutura o futebol brasileiro em várias divisões, você pega esses times para disputar um campeonato por pontos corridos, porque qual é a grande vantagem do campeonato? Isso não é nem um tema, mas qual é a grande vantagem do campeonato de pontos corridos? É que você garante que aquele time joga aquelas rodadas. Porque no mata-mata você joga menos jogos, você pode ser eliminado antes, isso interfere no planejamento. O campeonato não. Você tem um número X de jogos garantidos. Então, você estrutura o futebol brasileiro em várias séries, com investimento. A CBF fatura mais de 1 bilhão. A CBF tem condições de manter, de buscar patrocínios, de fazer com que esses times pequenos também disputem como os outros, entendeu? E aí, quando acontece um fenômeno desse como o Mirassol, dele chegar até a fase A, da Série A, ele também ser efetivo para se manter lá, né? Como um time não só... Porque a previsão era que o Mirassol tivesse esse ano e caísse, que foi completamente o contrário, né? Se a gente for falar de previsão, né, Felipe? As previsões são complicadas. Poxa, o próprio Santos, né, cara? Se a gente lembrar da recepção do Neymar chegando de volta, cara, eu acho que nem o santista mais pessimista esperava uma campanha tão ruim. O santista poderia não esperar uma campanha ruim do Santos. Isso aí eu até aceito. Não, ruim eu espero. Mas assim, o Santos investiu. Tão ruim, não. O Santos investiu. O Santos tem um time bom. Ele não tá funcionando, mas ele tem um time bom.
O grande problema, cara, é o Santista, eu acho, tá? A minha opinião. O Santista que esperava alguma coisa do Neymar é um Santista que não vê futebol. Assim, minha opinião. Assim, ele ficou lá enquanto o Neymar tava no Santos, ele esqueceu o Neymar e agora o Neymar voltou. Cara, desde o Barcelona, o Neymar não faz mais 30 jogos por ano. Você esperar que o Neymar chegasse no calendário brasileiro, o Neymar não era competitivo há 2 anos jogando lá na Arábia, ele não jogou na Arábia praticamente, né? Ele não jogou. Não jogou. No PSG ele vinha em um viés de queda gigantesco. O cara do time era o Mbappé. Então assim, o Neymar... o que poderia passar na cabeça assim, lá é diferente, aqui ele dominaria. Mas ele já não tem mais a parte física com a sua característica de velocidade, então ele já não ganharia fisicamente dos outros. Então ele era a receita do fracasso. Eu vou até fazer uma justiça aqui, que naquele primeiro vídeo, eu até falei... Eu fiz uma justiça agora. Você que está acompanhando os vídeos, né? Você deve ter visto no primeiro vídeo, eu mencionei o Neymar. Foi no primeiro vídeo? Não lembro agora. Em algum momento eu mencionei o Neymar. E aí eu falei, né, da carreira dele oscilando. E esse camarada aqui, né, falou, porém, uma vitoriosa, né? Porém vitoriosa. Pra quem assistiu aquilo dali, né, falou assim, pô, aquele cara lá não gosta do Neymar e o outro defendeu. Mas mal sabem vocês que é muito pelo contrário. Ingênuos. Eu sou um grande fã do Neymar e eu não queria, na verdade, puxar sardinha ali, né? Então, eu sei que a carreira dele realmente oscilou bastante e tudo, apesar, sim, de ter vitórias. Não diria que a carreira foi vitoriosa. Teve vitórias, né? Uma carreira vitoriosa, até porque ele ainda tá aí, né? Então a gente não tem como eliminar da equação o antes, o meio e o pós, né? Ele ganhou títulos, mano. Assim, eu Sim, naquele sim, dia eu não quis mas- me alongar. Mas deixa eu só fazer essa justiça aqui. Então, assim, eu sou um grande fã do Neymar. Eu gosto do futebol do Neymar. E eu tava falando no início do vídeo, né, sobre a crescente do futebol brasileiro, ele tava lá plantando essas sementes do retorno, né, da grandeza do futebol, até a gente chegar um dia poder ver um Ronaldinho no Flamengo com o Neymar no Santos, né? Tipo, olha a categoria desse jogo, né? O patamar desse jogo. E que baita jogo que foi, né? Então, a gente tá falando dessa ordem de grandeza. De você ter atletas em times brasileiros, colocando o nível desse futebol. Pô, cara, sei lá, é difícil fazer esse tipo de comparação, porque a gente tá falando de toda uma estrutura e não só de talentos individuais de alguns times isolados, né? Porque tem essa questão que você disse aí. Mas deu para entender a questão, né? Assim, o futebol brasileiro viveu e vive hoje provavelmente a melhor fase depois daquela década de ouro lá dos anos 80 até meados dos anos 90, né? Mas o que a gente vê agora é uma estabilização que dá margem a esse tipo de questionamento. Como que vai ser daqui para frente? A gente teve o Botafogo, por exemplo, que ganhou a última edição da Libertadores, mas definitivamente não é mais o mesmo time. Apesar da participação lá no Mundial, né? A vitória lá contra o Chelsea, né? PSG. O pessoal brinca, né, que como se o Botafogo fosse o campeão, né? Na verdade foi o contrário, né? O Flamengo foi o campeão porque o Flamengo venceu o Chelsea. O Flamengo venceu o Chelsea, mas o pessoal fez essa brincadeira por causa da Champions, sim, né? Sim, que era o time a ser batido, né? Uhum. E foi uma vitória, imagina uma final de Champions, foi 5-0? Foi. Isso é uma loucura, né? Isso é sem precedente na história. Então, era denominador comum que o PSG era o melhor time que estava na competição. Aí o Botafogo vai lá e o único time, inclusive, consegue vencer o PSG naquele jogo sofrido, né? O PSG desfalcado também e tal, mas teve um brilhantismo ali do Botafogo. Mas hoje, a gente vê essa parte de gestão, você já vê o Botafogo em uma... É engraçado, né? O Botafogo venceu a última edição, cara, da Libertadores. E ele já não tá mais nessa conversa que o Palmeiras e o Flamengo estão. Você vê uma distância, né? Sim, justamente pela gestão. Eu sou um crítico ferrenho do John Textor, porque eu acho que ele faz uma gestão terrível. Por quê? Porque ele usava o Botafogo, e isso, cara, me perdoem botafoguenses, mas isso é verdade. Ele usou o Botafogo como case para para inflar o Lyon, os outros times. Então, essas transações, inclusive deu muito problema. Ele teve que sair da sociedade, ele teve muitos problemas com isso. Então, o que aconteceu? Ele injetou
no Palmeiras, olha, no Botafogo, com a promessa do Almada sair. Eles já estavam meio assim, olha, vocês vão jogar aqui, mas vocês só vão jogar aqui um tempo pra sair, né? Então, esse tipo de gestão, você é aquela famosa que eu tô falando do Grêmio e do Inter. É você pensar no imediato. Aqui e agora. Deu certo. Agora você é botafoguense. Se eu fosse botafoguense, pensando na cabeça mais apaixonada, não tô nem aí, eu quero viver o hoje, eu quero ser campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Mas o seu pensamento não pode ser esse, assim. Porque aí você ganhou hoje, você vai passar 20 anos sem ganhar de novo. Entendeu? Mas aí, cara, é aquela questão da janela, né? Tipo, quando que vai aparecer um louco desse, né? Que vai fazer o que o John Textor fez com o Botafogo. O grande problema da SAF é quando ele sair. Quem vai assumir? Porque você não tem um compromisso com a instituição, você tem um compromisso com o resultado, né? Então o cara não tem um vínculo com a camisa. Apesar de que eu acho que o John Textor até simpatizou, eu acho que de todos os times que ele faz a gestão, acho que o Botafogo foi o que ele mais acompanhou de perto e teve um relacionamento, né? Ele virou uma figura pública e tudo. Mas o ponto aqui essa conversa, ela tem um funil que nos leva para o ponto alto do vídeo, que é essa final que vai acontecer no dia 29. Então, para concluir o vídeo, Felipe, é denominador comum a grandeza do Palmeiras e do Flamengo hoje, que são times que disputam em qualquer nível de futebol hoje. Eu não duvido que o Palmeiras e o Flamengo têm time para jogar com qualquer time da primeira divisão, vamos colocar assim, né, de qualquer grande liga hoje. Tem gente que vai falar que não, né? Não sei. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tem ainda, né, uma distância para a Europa. É difícil, né, competir com tanto dinheiro assim. Mas eu acho que o futebol sul-americano leva vantagem, e isso se demonstrou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, naquilo que eu deixei pro final, que é a parte mais importante, que é a aura. Né? Então, Felipe, eu vou passar a bola para você com 2 tópicos só para você finalizar o vídeo pra gente. O primeiro tem a ver com a questão dos pontos corridos e do mata-mata, que a gente está falando aqui o tempo inteiro de forma indireta, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal. E como isso se reflete nessa decisão que pode acontecer ao longo da semana no Brasileiro e mudar completamente a aura. Então, as duas coisas... Tem uma interseção aqui entre o ponto corrido e o mata-mata, né? Tem uma interseção, inclusive, não só comparativa, como de influência. Uma pode influenciar a outra diretamente. Então, agora eu levantei pra você, cara. Essa foi a maior bola que alguém já passou pra você, lá ele. Vai lá. Caraca, essa foi demais. Vamos lá, vou me concentrar aqui porque essa foi demais. A gente tem os 2 modelos, né, possíveis hoje no esporte coletivo de disputa. Alguns esportes usam os 2 modelos, o exemplo da NBA, da NFL, você usa os 2 modelos, menos a NFL, mas mais a NBA, né? A NBA usa ali os pontos corridos, a classificação e tal. Só que no futebol brasileiro, no futebol a gente tem essa possibilidade de ter mais de uma competição, né? A gente está disputando a Liga Nacional e a Copa Continental, que eu acho que isso é o melhor dos mundos, porque você mantém os 2 tipos de disputa, né? E você tem ali 2 possibilidades. A regularidade, que todo mundo fala, dos pontos corridos, né? E o imponderável da final, das eliminatórias. A gente não pode descartar a emoção de um jogo decisivo. Porque esse ano é um exemplo raro da gente ter porque a gente está falando aqui o vídeo inteiro que o Flamengo pode ganhar na terça-feira. Porém, se o Flamengo perder do Galo, que não é nenhum absurdo, e o Palmeiras ganhar, eles vão para a final da Libertadores com a diferença de 1 ponto só. 1 ponto. Com 6 a disputar. Então a gente falou só um lado, né? Mas tem esse outro lado. Se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar? Não, aí vai ser... Eu tô torcendo para acontecer isso, Uhum. porque eu acho que isso vai estender um tapete
Aí sim, aí a gente pode cravar pra maior final da Libertadores, cara. Sei lá. Pô, Pô, Felipe, vamos falar aqui. É a maior final da Libertadores da história. A gente é brasileiro, pô. Entendeu? Não tem como. Hoje não existe dois expoentes máximos do que Palmeiras e Flamengo. não tem, tipo, na Argentina um equivalente, né? Você tem ali a Boca e River, mas você tem outros. Eles não têm tanta essa diferença, né? Porque, só um parênteses aqui rapidinho, porque aqui a gente não tá falando, né, da grandeza de um time na história. A gente tá falando do momento que o time vive. Sim, isso é um excelente adendo. Porque, poxa, a gente não tem como desrespeitar a tradição dos clubes argentinos que são expoentes da história do futebol, né? Sim. Mas assim, o momento, eu não consigo pensar em um paralelo assim, né? Tipo, Boca e River nesse momento. Não, nunca teve dois times argentinos com a grandeza que hoje o Palmeiras e o Flamengo têm. Continue. E a gente pode fazer até um paralelo. O futebol argentino hoje vive o que o Brasil viveu, como você citou. Hoje é o melhor momento da seleção argentina, como já foi anos atrás da seleção brasileira, e o pior momento do futebol argentino. Esse vídeo não vai acabar nunca. Desculpa. Caraca, você agora brilhou de novo, cara. Desculpa. Perfeito. Mas exatamente, inversamente proporcional. Exato. Exporta-se muitos jogadores, né? Principalmente pro Brasil, né? Olha a quantidade de argentino, cara, nesses elencos. A gente pode falar isso. O Brasil ainda continua exportando os melhores. Os melhores jogadores brasileiros não disputam o Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. Porém, o futebol brasileiro é tão bom, o Brasil é tão rico em futebol, que a gente consegue ter jogadores brasileiros em alto nível. Só que tem o advento do momento econômico do futebol brasileiro tá excelente, então o futebol brasileiro consegue trazer os jogadores sul-americanos também de alto nível. E aí você acaba... por isso que a Libertadores está tão brasileira. Porque você acabou com os jogadores remanescentes bons sul-americanos que estariam diluídos nos times, eles estão no presente no Brasil. Perfeito. Então você tem o Gustavo Gomes, você tem o Piquerez, você tem o próprio Pulgar no Flamengo, que é um exemplo. Cara, esse Por que cara... você não começou com a Arrascaeta? porque eu vou terminar com a Arrascaeta. O Pulgar é um excelente exemplo, cara. O Pulgar é um volante fenomenal, entendeu? E ele tá hoje no futebol brasileiro, é uma loucura, porque se tivesse eu faço um paralelo, o Pulgar é como se fosse o Casimiro na seleção brasileira. É aquela peça fundamental para a estrutura do time. E aí você tem o grande, como diz o Luiz Roberto, nós temos o grande regente, que talvez desde... Ai, meu Deus do céu. Talvez desde Zico, o melhor camisa 10 na sua essência do Flamengo, na história do Flamengo, é o Arrascaeta hoje. Sem dúvida. Entendeu? O Adriano vestiu a 10, mas ele não era o 10. A gente falou do Pelé, né? Ele não tem ele poderia ser o melhor do time, realmente. O Adriano tava com a camisa errada, vamos falar. É um 9, né? Ele é um 9. Exato, perfeito. Ele não é um 9, não era um 10. Perfeito. Nada a ver com 10. Perfeito. Assim como o Gabigol tava com a camisa errada. Ele não era o 10, né? Inclusive a 10 fez pessimamente pro Gabriel. Caiu muito mal no Gabriel. Mas isso é papo pra outra história. Então hoje a gente tem... E aí eu coloco aí as duas figuras dos técnicos para essa final, muito importante. O Felipe Luiz é um técnico que conhece os jogadores, porque ele era jogador até muito pouco tempo atrás. E ele conseguiu entender o que ninguém entendeu. Pô, peraí, muitíssimo pouco. Ele tava na última, né, cara? A última final ele jogou, né? Pô, peraí, né? A última final que o Flamengo ganhou, no caso, né? Que foi em 22. Ele tava ali ele viu a Arrascaeta. Então, os treinadores não souberam usar. E eu vou te falar uma coisa polêmica. Talvez nem o Jorge Jesus usou a Arrascaeta tão bem quanto o Felipe Luiz usa. Não, mas não é difícil concordar com você, não. Porque ele, em números, é muito fácil, né? Ele vive a melhor temporada. Ele disputa a artilharia com o Caio Jorge do Cruzeiro. Não, e ele não lidera só a artilharia, a assistência também. Assistência. Ele tem, meu Deus do céu, ele deve ter 32 participações em gols esse ano no campeonato. 32 participações em gol. Entendeu? Entre gols e assistência. Isso é uma loucura. Ou seja, o Flamengo é um com ele e o outro sem ele. Coletivamente ele participava muito do time. Só que tem um detalhe, naquele time do Jorge Jesus, que daria um vídeo só pra falar daquele ano do Flamengo, e sem clubismo,
Aí é difícil. O regente do... Não, é sério. E o regente do time não era o Arrascaeta. Eu vou até permitir que você fale o nome dele aqui. É o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O grande regente, a grande peça daquele time do Flamengo era o Everton Ribeiro. Como eu gostava do Everton Ribeiro. Cara. Todos nós. Ele inclusive tinha a função, junto com o Arrascaeta, mas muito mais dele, de orquestrar aquele time. Isso, né? chegou a ser uma conversa nossa, né, cara? Sim. Como que você consegue... Pô, o Flamengo teve um privilégio, cara, de ter esses dois caras ali, e você vê que nem sempre a quantidade de talento ela consegue se refletir. Porque eu acho que os dois ali, eles batiam cabeça às vezes, né? Tipo, talvez um sozinho, como tá perfeitamente demonstrado agora, né? O Arrascaeta, ele sozinho, ele conseguiu chamar essa responsa, né? Tipo, os dois, eles estavam com dificuldade de encontrar uma função quando o outro estava no protagonismo. A gente está levando isso para outro lugar. Sim. Vamos... Eu posso só fazer um adendo aqui, porque aí a gente traz pro vídeo. Se no Flamengo a gente tem a figura do 10 clássico, daquele... Quem é o melhor jogador do time do Flamengo? Arrascaeta. No Palmeiras, a gente tem a figura da dupla de ataque, que era uma coisa dos anos 90 e da história do futebol brasileiro que tinha se perdido. Hoje a gente tem a oportunidade de assistir a melhor dupla de ataque do Brasil, que é a Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Que é um mérito total do Abel. Tem suas... a torcida do Palmeiras critica que ele demorou demais, mas assim, tem o mérito dele de encaixar o time nisso daí. Quando o Estevão sai do time, meio que tem uma reestruturação do time do Palmeiras. A volta do Andrés Pereira pro futebol brasileiro e como uma peça ali no Palmeiras, e a queda de rendimento do... A gente falou o nome dele agora há pouco, ali fora, daquele jogador do Palmeiras. Do Veiga? Isso, do Veiga. E a queda de rendimento do Veiga. O Abel, ele teve que reestruturar o time do Palmeiras e ele acha o Flaco Lopes e o Vitor Roque como uma dupla de ataque, né? E o Flaco Lopes muitas vezes joga de 10. O Palmeiras não tem esse 10, mas ele faz essa função de 10, mesmo sendo um cara alto, excelente cabeceador. Mas ele e o Vitor Roque se completam ali. Então a gente tem ali o encontro dos titãs brasileiros com a figura do 10 clássico histórico do Brasil e a figura da dupla de ataque. Entendeu? Vai ser um duelo muito interessante. Cara, pra concluir o vídeo, Felipe, a gente não tem como terminar sem dar os nossos palpites aqui. Sim. A gente tá com a provável escalação aqui, com exceção do Pedro ali, né, que a gente não sabe se de fato ele vai conseguir participar ou não, o que vai ser um prejuízo monumental se ele realmente não participar dessa final. É um crime se ele não participar dessa final, que pra mim é o melhor 9 do futebol brasileiro. Mas, cara, se tem um jogo que é difícil de dar palpite, é esse. Mas eu vou começar, porque eu vou deixar pra você terminar. Bom, vamos lá. Se o Flamengo conseguir garantir, matemática ou virtualmente, esse brasileiro durante a semana, eu acho que a gente vai ter uma composição completamente diferente do Palmeiras para esse jogo. A gente estava vendo as análises táticas aí, a gente nem trouxe muito isso pro jogo para não ficar uma coisa chata também. Mas vai fugir um pouco da característica que naturalmente seria, né? Então isso vai expor muito mais o time, né? Eu tô torcendo muito, cara, de verdade, para que não seja resolvido o Campeonato Brasileiro e a gente tenha essa grandeza, essa aura incrível da Libertadores estar sem essa influência. Porque se você tem o Flamengo chegando já ali com esse brasileiro no colo, vai interferir muito na atmosfera do jogo. Eu também acho que não vai. Então, assim, eu acho que mesmo pro Flamengo, o torcedor não quer saber, mas assim, pro atleta tem aquela parada da euforia, né? Não, já ganhamos, agora vamos pegar os dois, não sei o quê. E pelo Palmeiras a gente só tem a Libertadores agora. Mas isso muda a atmosfera do jogo. Sim. E eu acho que vai mudar pra pior. O jogo vai perder a grandeza. Então a primeira coisa, eu tô dando meu palpite aqui considerando que o Galo, frustrado, né, vai fazer uma gracinha ali, não vai deixar o Flamengo abraçar esse título durante a semana, e eu tô torcendo por isso.
Porque Ele eu precisa tô... só empatar. porque eu tô dando protagonismo aqui pra final da Libertadores. Eu acho que essa final merece esse cenário. Entendeu? Dessa forma. Depois aí, vocês que se virem, entendeu? Eu tô muito tranquilo no meio da tabela. Não imaginava que o Grêmio fosse sair da zona de rebaixamento. Então eu vou sentar e vou ver esse jogo tranquilo. Né? Uma coisa que eu não poderia fazer em 2017. Mas vamos lá. O meu palpite, cara, é que esse jogo, mais uma vez, vai ser resolvido no primeiro tempo. No primeiro tempo? Eu acho que esse jogo vai ser resolvido no primeiro tempo. Se chegar com os dois times, né, ainda com o brasileiro em aberto, se a gente observar a característica do Palmeiras, principalmente na Libertadores, é um time que o Abel coloca para fazer uma gestão no segundo tempo da vantagem que ele conquista no primeiro. Né? A gente tá falando aqui, é claro, se for 2-0, né, no primeiro tempo, pelo menos, né, para algum dos dois times. Mas assim, olhando na ótica Abel, eu vejo ele tentando resolver esse jogo logo, como aconteceu, né? A tentativa, no caso, de resolver logo. E aí o segundo tempo seria mais administrativo, né? Mais de gerir ali o resultado. Então, pra você agora eu vou te comprometer. Então, pra você, o Palmeiras vence a Libertadores. Rapaz, se o Flamengo vencer o brasileiro durante a semana, eu acho que o Flamengo pega os dois. Porque vai colocar uma pressão muito grande no Palmeiras, entendeu? O Flamengo vai chegar com uma aura gigantesca pro jogo, e aí vai, eu acredito que meu voto é esse, se o Flamengo vencer o brasileiro durante a semana, o Flamengo leva a Libertadores, porque eu acho que vai desestabilizar o Palmeiras e tudo. Agora, se a gente chegar num confronto, né, ainda com o brasileiro em aberto, aí eu acho que o Flamengo ganha o brasileiro depois, entendeu? Mas perde a Libertadores no detalhe. No detalhe. E aí eu tô usando como critério de desempate aqui o retrospecto dentro da competição. Né? A gente pode falar dos confrontos diretos também, mas pô, o Palmeiras nessa Libertadores, cara, passou o carro, né? E a forma como eles chegam pra final, cara, nunca foi revertido um 3-0 dessa forma, cara. Tipo, E parece que eles fizeram 4 sem esforço, né? Cara, foi um jogo, assim, amasso. De almanaque. Foi um jogo de almanaque do Palmeiras. Então, o Palmeiras chega... E aí a gente perde um pouco nessa questão temporal, né? Porque vamos supor, se acontece esse jogo... Na semana seguinte já é a final, pô, cara, eu acho que ficava complicado pro Flamengo, tá? Porque o Palmeiras chegar muito grande, cara, pra esse jogo. Mas assim, já passou, aí já toma um sustinho ali, né? No brasileiro. Então é uma competição diretamente influenciando a outra. Então o meu palpite, cara, eu acho que o Palmeiras ganha por um gol. Tipo assim, o Palmeiras vai lá, coloca, vamos supor, 2-0 no primeiro tempo. E aí eu acredito que no segundo tempo o Flamengo busca e ela consegue botar um gol e vai martelar até o final. Então assim, eu não imagino que vai ser um placar elástico essa final. Seria uma surpresa e uma decepção também. Entendi. Uma decepção no sentido do espetáculo, né? Do espetáculo. Mas pra qualquer um dos torcedores no planeta. Aí vai ser o carimbo, né? Tipo assim, eu sou o melhor da América. Isso é um... É difícil, você me trouxe um ponto interessante, porque é impossível você olhar pra esse jogo sem desconsiderar o posicionamento onde ele tá, né? Então, você não consegue pensar assim nesse jogo como se ele fosse uma coisa única. Ele tá dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, né, cara? Então, é difícil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não se decide nessa rodada por conta das oscilações. Você vê que o Flamengo jogou muito ontem, e jogou muito mal contra o Fluminense. Inclusive o Fluminense fez um grandíssimo jogo contra o Flamengo, sobre exatamente usar os pontos fracos que o Flamengo tinha, justamente por conta dos desfalques e tal, mas jogou muito bem. Então eu acho que não dá pra cravar que o Flamengo vai ser campeão, até porque o Palmeiras vem de resultados ruins, que é uma coisa absolutamente anormal. Então o Palmeiras vem de 2 derrotas e 2 empates.
Então, de 12 pontos, o Palmeiras somou 2 nesses últimos, né? Porque aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Matemática é uma coisa que é difícil. Mas a verdade é essa, porque você falou do momento do jogo, né? Se o momento do jogo é logo depois da final, com certeza o Palmeiras tinha uma grande vantagem pela moral conquistada como eles classificaram. Porém, se o jogo fosse um pouquinho antes também teria vantagem para o Palmeiras, porque o Palmeiras estava melhor no Campeonato Brasileiro do que o Flamengo. Entendeu? O que aconteceu foi a queda agora desse último período do Palmeiras, terrível essa sequência, então faz com que chegue na final num cenário completamente oposto. Sim. Levando em consideração que a final está marcada, essa data está marcada há muito tempo, então isso aí poderia acontecer para ambos os lados. Falando agora do jogo, eu acho que o Flamengo vence e não como flamenguista só. Vence o jogo apertado, esse jogo pode ir até para prorrogação. Como torcedor, eu não quero que vá para os pênaltis. Aí é terrível. Porém, esse jogo tem um fato que a gente não mencionou. A final de 2021 foi Palmeiras e Flamengo, e o Flamengo perdeu essa final. Então, pro Flamengo, é uma revanche. Sim. Então, a gente ainda pode colocar mais esse tempero em cima desse grande... Não, ele tá lá o tempo todo, esse tempero. A revanche é muito... E tem a vantagem de que o Flamengo não perdeu pro Palmeiras esse ano. Foram 2 vitórias em 2 jogos, no Maracanã e no Allianz. Entendeu? Então, que isso... estilo Tadeu Schmidt não significa nada, porque a final é outro universo. Então, eu acredito que esse ano vai se repetir o que aconteceu em 2019. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores e no próximo jogo ele se sagra campeão brasileiro. Ia ser muito bonito, ia premiar, né, uma trajetória. Cara, eu acho que é isso. A gente conseguiu contemplar aqui todos os tópicos, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo, se é que você assistiu esse vídeo até o final, porque ele deve ter ficado longo. Esse vídeo ficou longo, eu fiquei preocupado porque eu acho que a gente abriu muito, mas foi orgânico. Tudo que falou aqui a gente precisava falar. A gente tem vale até falar isso, a gente tem ali, tenta manter um esqueleto, mas tudo que a gente vai conversando é uma interação fluida e muito natural, né? Como se você estivesse com seu amigo conversando, então o assunto vai para outras atmosferas ali, né? Sim, ele vai se expandindo, né? Sim. Mas eu acho que esse se expandiu demais. Mas, pô, cara, uma coisa eu tenho certeza. Que baita jogo, cara. Vai ser. Pô, esse jogo, cara, meu irmão, que jogo. Cara, muito tempo que eu não fico tão animado pra ver um jogo igual eu tô animado pra ver esse jogo. Vai ser um jogaço. E assim, é aquilo, cara. É aquele tipo de jogo que, independente de quem ganhar, não tem como você falar que foi por sorte. Impossível. Que foi, tipo, cara, os dois times estão lá e não teriam times melhores pra estarem lá, né? Então... Perfeito. É a final ideal, assim, cara. Que grandíssima final vai ser essa, cara. E se for um placar largo, né? Fica pra história, vai ser espetáculo, mas eu acho que vai perder esse jogo, cara. Eu imagino esse jogo lá e cá. Sim. Entendeu? Um placar elástico, ele não condiz com a proximidade que os dois times têm. Perfeito, é isso. Não vai refletir, né? Não vai ser um retrato fiel do que a gente tá vendo ali em campo, né? Vai ser uma pane. Se acontecer, vai ser uma pane. Uma tragédia. Mas é isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, marca aí o sininho das notificações e dê o seu voto aí, ó. Se vai ser o malvadão ou se vai ser o porco. Quem é que vai levar o caneco pra casa. E ó, seja quem for, cara, vai ser histórico. Primeiro tetra. Primeiro tetra. E vai sair com certeza, eu tô até adiantando, a montagenzinha do Galvão de tetra. Com certeza. Vai merecer, né? Não, se não tiver isso, vai ser criminoso, né? Pô, e o Galvão flamenguista, ó, acho que isso daí pode ser um sinal, hein? Vamos lá. Deixa o seu like. Valeu.